Obrigado, Eliana. Dá para mensurar o sucesso de um empreendimento de uso misto de várias maneiras, né? Eu gosto de citar 3 delas. Uma, quando o comércio chega, quem faz empreendimentos em regiões afastadas, loteamentos, condomínios, sabe que demora para chegar à população. Quando o comércio chegou, o comércio, na minha visão, não é âncora, ele é termômetro de sucesso. Na hora que chegou a padaria, a farmácia e o restaurante, é porque o bairro ganhou vida. Isso é uma forma. A segunda forma, eu vou citar os teóricos do placemaking, que eles afirmam que um lugar de qualidade é aquele que uma mulher se sente segura sozinha na rua. Isso é muito difícil na maioria das cidades brasileiras. E para que isso aconteça, muitos fatores têm que estar dando certo. E o terceiro deles, na minha opinião, é o preço de venda, que aí todo mundo entende bem, né? Onde o uso misto funcionou, vende mais caro. Eu sou Hugo Serra, sou arquiteto, fundador da Extrato Urbanismo. Não vou fazer muita propaganda, mas só quero dizer que a gente está no Brasil inteiro, são mais de 70 cidades nos últimos 5 anos. Em 2 países, a gente tem projetos em Honduras e no Paraguai. E com a Vaz já temos feito alguns bons projetos. Eu vou pedir a licença de gastar um pouquinho da minha vontade da aula, meio professoral. Vou citar alguns livros para vocês, tá bom? Esse Triunfo das Cidades é de um economista. Eu não quis trazer arquitetos, porque o Edward Glaser fala que a cidade é uma das invenções mais produtivas que o ser humano já fez. E toda cidade que é próspera tem boas cidades, né? Então, ele fala que existe uma correlação quase que perfeita entre urbanização e prosperidade entre os países. Por quê? As cidades atraem mais talentos, aproximam as pessoas, geram oportunidades. Você nunca vai ter a mesma capacidade de transformar a sua vida de uma geração para outra na zona rural que você tem na cidade. E a gente vive o século da urbanização. Esse livro é do ano que eu me formei, então eu já tenho aí seus 17 anos, que é o tempo que eu estou no mercado de loteamentos, e é um livro que fez muito sucesso na época, que ele afirmou que no ano de 2009, pela primeira vez na história, o mundo foi mais urbano do que rural. E ele previa que até 2050, 90% da população mundial viveria nas cidades. Eu, um arquiteto recém-formado, achei ótimo. Queria trabalhar com urbanismo, o mundo vai urbanizar, tá para mim. Tá para mim e tá para nós, que estamos aqui nesse espaço, urbanizando essas cidades. Por curiosidade, eu puxei a informação do Fórum Econômico Mundial, se esses números de 17, 18 anos atrás estavam corretos, e uma informação que me chamou a atenção é que hoje já somos 4 bilhões de pessoas vivendo em cidades, e até 2030, mais de 2 bilhões, que são essas 2 faixas, vão estar concentrados em cidades com menos de 500 mil habitantes e até 1 milhão de habitantes. São cidades como as cidades da região metropolitana de Vitória, que estão crescendo, como o Paulo já mostrou, e que estão crescendo com as pessoas que estão nessa sala. Nós somos responsáveis por essa transformação, e esse é o século, né, da urbanização na história do mundo. Isso tem, obviamente, grandes desafios, né? Então, um deles é a mobilidade. Vocês estão vendo ali atrás um viaduto, que é assim, um dos milhões de viadutos que tem na China. Aqui atrás a gente tem a imagem de uma das várias enchentes que, infelizmente, afetaram a cidade de Porto Alegre, né? Cidade, você vê o centro de Porto Alegre totalmente tomado, então a cidade ela tem um desafio de mobilidade, ela tem um desafio ambiental e ela tem um desafio de... Acho que eu estou indo... Eu queria ir para trás, passei um slide a mais. E ela tem um desafio de moradia urbana, né? Então, ainda assim elas são prósperas, ainda assim elas estão crescendo. Como que a gente planeja as cidades para que elas não tenham esses problemas? Mas elas não foram planejadas até hoje? Elas foram. Tá? Desde 1925 que bons arquitetos, bons urbanistas têm se dedicado a pensar cidades ideais. Essas cidades ideais se tornam planos diretores, esses planos diretores se tornam projetos de urbanização, né? Os arquitetos que estão na sala vão ter saudade dessa imagem, que ninguém passa a faculdade de arquitetura sem ver o Plan Voisin do Le Corbusier. Aqui ao lado,
Em 1932, a Brodacre City, que era uma versão de um planejamento voltado para as cidades americanas, que são muito semelhantes às brasileiras, no sentido que tem muito território para crescer. E aquela imagem eu acho sensacional, era uma feira como essa, em 1939, em Nova York, que tinha uma maquete gigantesca do que seria essa cidade planejada e maravilhosa. O idealizador dessa feira chama Robert Moses, era chamado do American Master Builder. Esse idealizador fez o plano diretor de São Paulo na década de 50, e se você olhar a Avenida 23 de Maio, ela é igual ao que está nessas maquetes aqui. Qual é o resultado desse planejamento dos últimos 100 anos? Carros, carros e mais carros. Então, o planejamento de hoje, ele pode ser resumido nessa imagem, que é devolver o planejamento das cidades para as pessoas. Então, para isso eu preciso repensar a mobilidade, eu preciso, como o Paulo mencionou, tirar esse movimento pendular, que é todo mundo sai da periferia para o centro na mesma hora e volta na mesma hora. Então, eu tenho que criar novas centralidades com oferta de moradia, oferta de emprego, oferta de diversão. E essas centralidades podem ser desenhadas para que a densidade proporcione às pessoas a ficarem próximo de onde elas moram e usar esse espaço que era dos viadutos para praças, esportes, lazer, né? E como nós desenhamos essas cidades? Então, agora eu vou pedir licença para mostrar alguns dos nossos projetos. Não vai dar tempo de mostrar muitos, me faltam 3 minutos, mas eu estarei por aqui e, em breve, eu espero que vocês tenham contato com um grande projeto que nós estamos desenvolvendo para a cidade, que eu estou ansiosíssimo para que ele venha a público. Esse é um projeto muito complexo, é o nosso Masterplan em Honduras. Isso é uma zona econômica especial, é uma legislação bem específica, que tem, por princípio, reduzir a burocracia do Estado e acelerar o desenvolvimento urbano. Então, esse é um projeto que tem 2 milhões de metros quadrados e uma população prevista de 122 mil habitantes. Como que essa nova forma de pensar o urbanismo se traduz no projeto de uma cidade que é nova, numa região que não existe, né? Clusters, distritos de alta densidade, temáticos, como vocês podem ver pelas cores aqui, em que esse projeto tem 122 mil habitantes e uma previsão de ter driving rights, que é a ideia de que nem todo mundo tem a liberdade de dirigir o seu carro, você tem que comprar a licença para dirigir o seu carro para 10% dessa população. Nossa, mas isso não é muito exagerado? Isso é como funciona Singapura. Singapura é um dos melhores casos de urbanismo planejado recentes. E se você tem muita vontade de dirigir o seu carro em Singapura, você vai pagar uma BMW por ano para comprar o seu driving rights. E as pessoas andam, elas são mais saudáveis. E no documentário The Blue Zone, vocês podem ver no Netflix, Singapura é a 5ª Blue Zone, que quer dizer a cidade com maior índice de longevidade do mundo, porque as pessoas andam mais a pé, simples assim. Então, você vê que esse adensamento proporciona, ainda são imagens do projeto de Honduras, a gente criar espaços de caminhabilidade, que são espaços de interação, que são espaços de convívio, que são aqueles espaços do restaurante, e reduzir as distâncias e a necessidade de deslocamento. Ali é o projeto da Marina, e ainda assim, cidades como essa vão ter que ter equipamentos que são especiais. Uma zona industrial, eu vou ter que ter a circulação do caminhão na zona industrial. Mesmo com a evolução da entrega por drone, mesmo com a evolução do carro autônomo, mesmo com a evolução dos patinetes elétricos, o caminhão vai ter que entrar em algum lugar. O hospital vai ter que ser acessível, né? Mas o centro de convenções ele pode estar totalmente integrado como uma âncora desse desenvolvimento. Tá bom? Um produto que vocês podem conhecer, que está lançado, que é um Masterplan de múltiplas fases de um bairro na região de Santana de Parnaíba, em São Paulo, que tem também esse princípio de criar zonas residenciais nos projetos iniciais, nas fases iniciais do empreendimento, e gerar uma centralidade logo na fase intermediária para que isso traga o comércio, o serviço e qualifique o bairro. Aqui eu queria demonstrar para vocês que nem sempre a densidade pode ocupar tanta área do Masterplan.
mas ainda assim é possível a gente fazer empreendimentos horizontais, com grandes áreas de lazer e polos de centralidade que vão garantir minimamente o comércio e o serviço que a gente precisa para qualificar. E, por fim, isso aqui é um produto com um detalhamento do projeto de paisagismo e regulamento construtivo para uma nova centralidade em Vargem Grande Paulista, onde, em 2 quadras, você consegue transformar, às vezes não precisa muito espaço para isso. 40 metros, 80 metros, 50 metros é suficiente para criar esse endereço. Tá bom? Queria chamar a atenção que um elemento importante para que esses bairros planejados funcionem é a associação de moradores e as regras construtivas. Uma figura jurídica que está muito consolidada no condomínio de casas e que cada vez mais ganha espaço em regiões abertas ao público, nas áreas comerciais, com regramento de comunicação visual, uso dos espaços públicos, manutenção e etc. Vocês podem ouvir um pouquinho mais no Spotify, nesse podcast. Deem um like, um joinha lá no Instagram. E eu vou parar por aqui, porque eu invadi já 2 minutos do meu amigo Diogo.